Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem está falando aqui é o Dr. Wesley Lima. Eu faço parte da equipe da Clínica Osteopatia São Paulo. E hoje nós vamos ter mais uma live incrível que nós vamos comentar sobre os aspectos visuais e quais são esses comportamentos que o paciente apresenta que normalmente vão dar ele, né, ou ele vai desenvolver algum distúrbio visual. Então hoje a gente vai comentar aqui sobre hipermetropia, astigmatismo, miopia, entre outras patologias que podem acontecer com os olhos. E para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova medicina germânica. E eu convidei o Dr. Alan Borges, que é uma referência aí no Brasil, para a gente poder discutir, falar um pouquinho sobre os distúrbios visuais e os comportamentos que essas pessoas normalmente apresentam, tá? Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre algumas alterações cranianas em relação à osteopatia que nós observamos muito nesses pacientes, enquanto o Dr. Alan Borges ele entra aí na live com a gente, tá bom? Então, muitos pacientes, quando a gente observa que tem distúrbios visuais, deixa eu chamar o Dr. Alan Borges aqui, que ele já entrou na nossa live. Deixa eu acenar aqui, vamos lá. Aqui para ele poder participar da live. E aí, Alan, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Dr. Alan Borges. Ele é uma referência na nova medicina germânica, não só na nova medicina germânica, mas como osteopata. Então, ele dá cursos no Brasil inteiro. Eu tive o privilégio de ser aluno dele. Hoje a gente parceiro aí de profissão. E nós vamos falar hoje, ajudando as pessoas, né? Que é o nosso objetivo da nossa live é sempre ajudar e informar e dar conhecimento para tanto os nossos pacientes, como para os nossos amigos osteopatas e que outros profissionais da área da saúde que trabalham com a nova medicina germânica. E hoje nós vamos falar dos distúrbios visuais, certo, Alan? Certo. E é bem legal, né? Apesar de parecer que são só os olhos, né? Eles têm uma repercussão muito grande, né? No sistema corporal. Dá pra gente expandir bastante coisa, falar não só das partes, né? Da parte emocional, psíquica, mas também essa relação dos olhos com os outros sistemas, né? Então isso é bem legal. É um assunto muito bacana. Então, pessoal, hoje a gente vai estar focado em falar algumas coisas relacionadas à nova medicina germânica e os distúrbios visuais. Lembrando, os distúrbios visuais podem acontecer por vários fatores, desde a vidra intrauterina, a posicionamento do crânio, alterações posturais, dos captores posturais. Então, existem várias causas e hoje a gente vai dar a nossa visão baseada na nova medicina germânica, o que que pode estar acontecendo com esses pacientes que desenvolvem essas, vamos dizer, rótulos, para a gente não falar patologia que a gente não gosta muito de rotular o nosso paciente, tá bom? Alan, seja muito bem-vindo e vamos dar as palavras iniciais aí para a gente conseguir comentar, dar sequência na nossa live de hoje. Sim, vamos lá. Boa noite a todos aí, o pessoal que está chegando. Bom, acho que é importante a gente, né, introduzir o conceito aí dos olhos, né? Os olhos dentro do conceito da nova medicina germânica, ele tem várias estruturas, né? E cada uma das estruturas tem uma derivação embriológica, ou seja, uma capa, né, embriológica de células que deu origem àquela determinada estrutura, né? E cada uma segue um tipo de comportamento biológico, cada uma vai ter o seu tipo específico, né, de situação que vai desencadear impactos nessa região, né? E é sempre muito importante a gente olhar os olhos também como parte de um sistema, né? Você citou essa relação com uma forma de um captor, ele faz parte de um sistema postural, né? Os olhos têm funções importantes além da visão, né? Porque a maior parte Uhum. das pessoas conhece a função do olho devido à visão, né? Mas ele participa
desde o posicionamento da coluna, tem relação direta com o sistema visceral, então tem vias que unem os olhos já com o sistema visceral, ele é parte de um sistema que controla grande parte da postura, né, que nós chamamos de captores posturais. Então, veja, Uhum. muitas vezes um desequilíbrio que pode ter tido origem, vamos imaginar que, né, a origem primária foi uma situação conflitual vivida. A partir do Uhum. momento que se estrutura algo que altera a função do olho, automaticamente eu posso ter uma repercussão agora em todo o organismo, né? Então isso é importante. O contrário também é verdadeiro. Eu posso ter um impacto, nós que somos aí osteopatas sabemos, né, que um parto, muitas vezes, um parto sofrido, o uso de um Uhum. fórceps, né, a própria cesárea, que, né, dificulta um pouco a função craniana, né, isso pode modificar, por exemplo, a posição de um olho, automaticamente repercutir em todo o sistema corporal e amanhã se transformar num processo aí que poderia ser chamado de doença, né, que a gente não gosta, citou isso daí, mais uma Uhum. miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, enfim. Então, o olho é um, né, o sistema visual aí, ele tem uma importância muito grande, né? A relação com o equilíbrio, junto com o sistema vestibular, né? Os olhos participam Uhum. diretamente dessa nossa parte de equilíbrio corporal, né? As sensações muitas vezes de vertigem, tonturas, podem estar totalmente ligadas aos olhos, as cefaleias, né? Quantas pessoas Sim. acabam tendo dor de cabeça, vai, né, falar, ah, fui no oftalmo e o problema são os olhos, eu passei a usar o óculos e melhorou minha dor de cabeça, né? Então a gente sabe que tem uma relação direta com os músculos da nuca, com os nervos dessa região e por isso dão sintomas de cefaleia tensional. Então é amplo, né? A gente tem muita coisa para falar. Lógico que o nosso tema aí vai ser as respostas biológicas aí que atingem os olhos, né? Então, quando a gente fala de visão, isso é muito interessante, né? Não só a visão, mas os órgãos do sentido, eles têm muito isso, né? Nós temos sentidos mais primitivos e sentidos mais evoluídos. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Você tem, imagine assim, você tem o sabor, por exemplo, um órgão do sentido, né? Uhum. O paladar. Você tem o paladar mais primitivo, que é aquele que serve simplesmente para você poder se alimentar no aspecto de sobrevivência, né? Então, ele consegue identificar muito coisas de perigo, mas não consegue diferenciar sabores. Então, isso já é uma Uhum. característica do cérebro mais evoluído, né? Que é o que vai conseguir determinar aí, que é o que a gente tem muito bem desenvolvido, né? O humano, porque tem um córtex bem desenvolvido. Nós temos o olfato primitivo, que é aquele que só consegue identificar o cheiro de uma presa ou o feromônio de uma fêmea. E temos o olfato mais evoluído, que é aquele que consegue diferenciar, né, os diferentes tipos de fragrâncias, todos os detalhes com precisão de um cheiro, né? E nós vamos ter, por exemplo, a audição primitiva, a audição mais evoluída. Nós vamos ter a visão primitiva e a visão mais evoluída. Então, isso é uma característica, né? O tato, por exemplo, eu tenho o Uhum. tato mais primitivo, nós falamos em uma live nossa da derme, e temos o tato mais Sim. evoluído, que nós falamos da epiderme. Então, todo órgão do sentido tem isso. Por quê? Porque os animais, dentro de uma cadeia evolutiva, você tem animais que só enxergam preto e branco. Existem animais que só conseguem se deparar com a luminosidade. Então, o que determina é isso. Ele não vai saber se é vermelho, se é azul, se é verde, né? Então, Uhum. isso seria simplesmente o aspecto mais primitivo da visão. Então, o primeiro aspecto da visão é poder diferenciar dia e noite, que é justamente uma capacidade de captar o raio luminoso, né? Que isso está ligado a uma área, né, uma das funções da íris, por exemplo, que é a nossa parte mais primitiva da visão. E aí depois nós temos o desenvolvimento da nossa visão com mais precisão, detalhes, em que nós conseguimos perceber cores, a diferença entre tamanhos de objetos, enfim, né, toda essa, né, o que nos possibilita Uhum. ler, o que nos possibilita ver coisas pequenas, coisas grandes. Então, é uma rede funcional muito legal e que faz com que o olho receba informações de diferentes áreas do cérebro, né? Então, por exemplo, Uhum. toda a nossa parte mais primitiva, ela vai ser controlada pelo tronco cerebral, né? Então, é uma relação direta de uma visão mais primitiva, é simplesmente essa que capta a informação ou elimina uma informação. E depois, nós, como seres humanos, desenvolvemos toda a nossa capacidade cortical. Então, o córtex, ele sempre vai ser o cérebro mais refinado, né? Então, as Uhum. funções mais
detalhadas, todas vão ser funções corticais. Então, por exemplo, o tato detalhado é cortical, o cheiro é cortical, a audição é cortical, a visão é cortical, né? Então, todas essas questões são muito importantes. E é por isso que animais que não têm córtex bem desenvolvido sempre vai ter funções mais primitivas, né? Não vai conseguir ter todas esses detalhes e precisões, né? Então, Uhum. se nós, né, vamos iniciar de acordo com esse desenvolvimento, que nós estudamos isso fortemente na germânica, né, que é a evolução das espécies, né, como cada tecido, cada animal tem a sua constituição corporal, que é o que nos diferencia, né, os animais mais evoluídos, os mais primitivos, e essa relação também com o cérebro, em que se o corpo se desenvolve, automaticamente o cérebro também precisa se desenvolver para poder cuidar dessas Uhum. funções. Então, a primeira função que aí todo animal que tem capacidade visual, né, que se utiliza dos olhos, vai ter essa função, né, porque ela é a mais primitiva, que está totalmente ligado, então, ao sentir de captar algo visual ou eliminar algo visual. Puramente isso. Então, é desde do ato de eu captar um raio luminoso até poder eliminar algo que foi visto que não foi sentido como algo bom. Então, isso diferencia o olho direito do olho esquerdo, especificamente para essa estrutura, que é a íris. Então, a íris é a parte mais primitiva que nós temos dos olhos, tá? Então, qual que é a função dela? A íris direita capta as informações visuais. A íris esquerda elimina as informações visuais. Isso é muito interessante, porque dentro desse contexto primitivo, tudo que está à direita capta e tudo que está à esquerda elimina. Isso é muito interessante. Às vezes, lembra, né? Às vezes as pessoas falavam assim, nossa, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Né? É um Uhum. ditado aí, não tem isso aí? E é exatamente isso. O Sim. ouvido direito capta, o esquerdo elimina. Isso é interessante, né? Quando a gente fala desse aspecto primitivo. Então, imagine o seguinte: se um animal precisa captar um raio luminoso, uma luz, porque aquilo é essencial para a sobrevivência dele, ele ativa a íris do lado direito. Vamos imaginar que um animal captou uma imagem que não é legal, que gerou nele uma sensação que ele tem que eliminar aquilo. Automaticamente ativa-se mais o lado esquerdo. Então, isso é uma característica extremamente importante, tá? Então, tudo que eu quero absorver, tudo que é importante eu captar, vai ativar o meu olho primitivo direito. Tudo que é importante eu me desfazer, eliminar aquilo que não me serve, aquilo que eu preciso pôr para fora, sempre no aspecto visual, vai ativar Uhum. o lado esquerdo, tá? Aí surgem os problemas de íris, né? Começam a ter os impactos e, consequentemente, podem surgir os problemas de íris. Um dos problemas é o câncer ocular, tá? Essa é uma área que tem uma característica de proliferação celular. Então, seria, né, uma possibilidade de ter aí o câncer. Uma outra fase desse processo, normalmente quando se entra na reparação, nós podemos ter instalação de micro-organismos, aí nós temos a tuberculose da íris, que é um outro diagnóstico, e também um outro diagnóstico é o coloboma, né? E uma outra característica, até colocaram lá nas perguntas hoje, lá no comentário, é a uveíte, né? É a inflamação dessa região como um processo de Uhum. reparação. Então imagine assim, vamos ilustrar uma cena, né? Aquele animal que precisava capturar uma imagem, uma luminosidade, ou, por exemplo, capturar uma fêmea, olhar para a fêmea, entendeu? Alguma coisa que ele quer pegar, que Sim. ele necessita ver dentro dessa conotação primitiva. Então, no momento em que ele está tendo essa necessidade, ele entra na fase simpática, a fase ativa. Eu preciso enxergar melhor. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter uma dilatação, uma abertura, para poder facilitar o processo, né? Então, esse processo de dilatação. Se ele conseguir, vamos supor que ele capturou aquilo que ele gostaria de ver, né? Aquilo que era importante para ele. Ele entra num processo de solução. Quando ele entra nesse processo de solução, inflama essa região. Então, esse seria o processo aí que poderia dar os diagnósticos, né? De uveíte, tuberculose da íris, coloboma, todos Uhum. esses contextos aí. Tem um caso clínico que me marcou muito, que foi uma criança que, né, na época era um adolescente, mas tudo começou lá na infância, né? Ele, com 2 anos de idade, começou a ter impactos nessa região da íris. E ele começou a perder a visão.
E aí, com 15 anos de idade, ele chegava só a 20% da capacidade visual dele. E a mãe me levou Uhum. ele, né, no consultório por uma outra coisa. Não tinha nada a ver com esse aspecto visual. Ela me levou, e a Uhum. gente vai falar muito disso na live hoje também, porque ela queria que eu trabalhasse com ele, porque ela sentia que ele não era amigo dela. Não compartilhava as coisas com ela. Tá bom. Uhum. E nós sabemos, diante de uns tipos de comportamento, e isso envolve o olho, né, que muitas vezes esse distanciamento, a gente chama um pouco de consternação, a pessoa fica um pouco mais consternada, fica um pouco mais distante das coisas, perde muitas vezes com facilidade o discurso. Uma consternação é tipo assim, eu tô aqui falando, de repente eu paro, onde que eu estava mesmo? O que eu estava falando? Então, isso tem total Uhum. relação também com a parte do tronco cerebral e os olhos têm muito disso. E ela falava que ele era muito disperso, que frequentemente ele saía como se ele saísse do ar, sabe? Dava uma... E aí, quando eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele usava óculos e tal, e eu perguntei o que ele tinha no olho. Ele falou, olha, eu tenho coloboma. E esse coloboma eu comecei com 2 para 3 anos de idade, e de forma progressiva eu sempre fico tendo isso daí, Alan. E eu vim perdendo a visão, porque todo impacto recidivante vai alterar a estrutura. Só se altera Uhum. a estrutura porque é crônico. Repete-se o mesmo padrão. Veja que interessante, ele tinha nos dois olhos. Então era o olho que pegava e o olho que eliminava, os dois ao mesmo tempo. E aí, como começou lá nessa idade, eu perguntei para a mãe. Falei, o que aconteceu com ele? De alguma coisa visual, alguma coisa importante que ele pode ter vivido que impactou nele essa necessidade de enxergar, de capturar, mas também depois uma sensação muito grande de ter que eliminar esse processo. O que está acontecendo, né? E se ele vem dos 3 anos de idade aos 15 tendo uma evolução do quadro da doença, significa que de alguma forma algum gatilho, então aquilo não acabou na vida dele, aconteceu lá, mas de alguma forma Uhum. ainda perdura, né? E isso é importante para a gente fazer uma análise, né? E a mãe dele falou assim, Perfeito. Alan, nós estávamos viajando e na frente, no carro da frente, estava o meu irmão, era padrinho dele. E meu irmão sofreu um acidente, ele bateu o carro. E quando nós saímos, meu irmão já estava morto. Né? E ele tinha uma ligação muito grande com o meu irmão. Então, para ele foi um choque extremamente importante. Ele viu toda a cena, tudo aquilo ali, tá? Eu falei, legal. Só que Uhum. era uma criança de 3 anos de idade. Por que ainda persiste todo esse processo? E aí é o que a gente estuda nos conceitos da germânica, né? Que são os gatilhos, né? E aí a mãe me disse assim, Alan, você vê que como você falando agora, eu vou te contar, né? Mas o que acontece? Nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E quando nós vamos ler a Bíblia, eu sempre coloco uma foto do meu irmão no momento da leitura. Então veja que interessante. Isso tudo vai fazendo uma reconexão traumática com ele. Por quê? Ele vê a foto, retoma a situação traumática e não consegue capturar, porque não existe a imagem, não existe a pessoa. Então ele fica a todo momento Uhum. tentando buscar e eliminar o trauma. Buscar e eliminar o trauma. Isso todos os dias. Ela falou, é tão interessante como a gente cultiva isso e mantém ele vivo, que no Natal, por exemplo, a gente põe um porta-retrato dele. Então eu falei, então veja, as pessoas jamais vão ter noção que uma situação que aconteceu aos Sim. 3 anos de idade, 12 anos depois, por um gatilho mantido diariamente, pode ser uma das causas que mantém essa doença de forma progressiva, né? E aí, progressivamente, se ele fica impactando os olhos, e é bilateral, nós que estudamos a germânica sabemos que quando é bilateral também surge um transtorno de comportamento. E como essa área é comandada pelo tronco cerebral, todas as vezes que há uma atividade bilateral do tronco cerebral, surge o comportamento de consternação, que é justamente esse que faz com que a pessoa perca aí o fio do discurso, né? É aquela coisa assim, sabe? A Uhum. pessoa saiu para ir trabalhar, mas antes ela tinha que passar no banco. Aí de repente, ai meu Deus, esqueci, para onde eu tô indo mesmo? Entendeu? Tipo, essas coisas são muito Uhum. interessantes, né? Porque ou você vai no banco para pegar dinheiro, ou vai no banco para deixar dinheiro. Então, é o pegar Uhum. e o cuspir. Toda vez que você precisa pegar algo ou cuspir algo, você ativa essa região. Então, existem pessoas que estão a todo momento assim. E aí, isso muitas vezes pode ser diagnosticado numa fase mais evoluída, por exemplo, são quadros de demência. Né? No idoso, você me Uhum. propôs aí uma live sobre doenças senis, né? Então, isso tem relação Ah, já tá direta. contando o final da live aí, Aí, meu.
Se é um idoso, por A exemplo, né? surpresa aí. Já está introduzindo a outra live, né? Se é um idoso, pode É, ser chamado de demência. Se é um adolescente, ele é chamado de esquecido, porque não está no mundo da lua, não presta atenção, esquece das coisas, né? Então veja que interessante a relação entre o físico e o comportamento. Então esse seria, né, a explicação desse processo mais primitivo que ativa as respostas da íris, né? Aí o que, que aconteceu? O olho continuou a sua evolução, né? De acordo com as necessidades, surgem outros tecidos. E aí nós temos o tecido de revestimento do olho, que é igual à nossa pele, que é o aham, que deu origem à pele dos olhos. Só que a pele dos olhos foi chamada de outros nomes. Por exemplo, nós temos conjuntiva, nós temos a córnea e nós temos o cristalino. São três estruturas que são derivadas do tecido epidêmico, né? Ou da epiderme. Então, é o mesmo tecido que constituiu a pele, só que está nos olhos, né? uhum, Então, essa região, veja que interessante, não são todos os animais que vão ter, né? Então, já é uma outra constituição, já é uma outra característica. E ela é comandada pelo córtex cerebral. O córtex cerebral, né, já vai ter uma relação direta, porque elas participam e facilitam com que as imagens que nós, né, capturamos ao longo do nosso dia possa chegar até a retina. Então, depende diretamente, porque uhum, você vai observar que impactos que afetam essa região, por exemplo, uma pessoa com catarata, né? Ela já vai ter uma dificuldade, porque a imagem já não vai mais chegar com facilidade na retina. Então, a retina não vai conseguir processar todas essas informações. Então, ela depende já, essas estruturas vão interferir diretamente na nossa capacidade da precisão da visão, né? Detalhes, uhum, coisas assim, né? Não são as responsáveis por dar essa visão, mas elas vão participar porque precisa passar por elas a informação, né? Então, sim, esse tecido, assim como a epiderme, que nós falamos lá na nossa live, né? A pele, todo o nosso sistema de revestimento, tem uma relação direta com conflitos de contato ou perda de contato, né? Então, o que, que seria isso? Se eu, né, tocar tudo que, por exemplo, se irrita o seu olho, é a mesma irritabilidade que você vai ter, por exemplo, na pele. Você já viu que tem crianças que é muito comum, eu falo que é um combo. Ela tem rinite, sinusite, não é? E ela tem os processos alérgicos da epiderme. Então, sempre ela está com o olho vermelho, não é assim? É muito comum isso daí aham, acontecer. Então, ela tem alergias respiratórias, alergias visuais e muitas vezes alergia na pele. Por quê? Porque a proximidade da situação conflitual, ela está presente. Porque aqui eu posso ter um distanciamento olfativo, aqui um distanciamento visual e aqui um distanciamento de contato. Olha que interessante, né? Então, é mesmo. o organismo acaba tendo essa relação direta. Então a pessoa fala assim, a mãe às vezes chega lá e pergunta assim, tem alguma alergia? Vixe, tem um monte de alergia, doutor. É rinite, é sinusite, é alergia na pele, é dermatite de contato que o médico falou lá, né? É alergia atópica, não tem? É interessante isso daí. Aí esfria, por exemplo, né? Aí também tô vendo que você tá de blusa, acho que tá frio, aqui também já deu uma caída na temperatura, né? Aí começa ataca aqui, ataca ali, o olho não sei o quê, não é isso? Então, se a gente olhar por esse aspecto biológico, a gente vai conseguir entender, né, exatamente o que Uhum, significa isso. Então, sempre que a gente for falar desses tecidos, o tema vai ser distanciamento, separação, o afastamento, né? É tudo que nos distancia. Por quê? É tudo que nos faz perder contato, né? uhum, E se nós estamos falando do olho, é o contato visual. Por exemplo, a pele é o contato real, é o toque, né? O olho sim, já é o contato visual. Não necessariamente eu preciso ter o contato com o olho. Posso ter. Por exemplo, em uma situação sim, de um trauma importante, a pessoa leva a mão no olho ou faz. Isso é registrado também por esses tecidos, né? Por quê? Uma das uhum, características da epiderme é registrar o contato que foi sentido no momento do evento traumático. Então, isso é muito interessante, né? Se eu levei a mão muito. nos olhos, se eu levei a mão no rosto, ou se alguém me abraçou, ou se eu estava, por exemplo, com a blusa com a gola mais alta, um cachecol, né? Todas essas coisas são extremamente importantes. A pele guarda isso, e os olhos também, né? Sim,
Então, dentro desse contexto de contato, nós falamos que o que vai impactar é a sensação de separação visual, distanciamento visual. Aí você vai me perguntar assim, Alain, mas você falou de 3 estruturas, né? Você falou da conjuntiva, você falou da córnea e falou do cristalino. Se as 3 são a mesma coisa, o que vai impactar então? Por que foi para a conjuntiva e numa outra pessoa foi para o cristalino? Né? Então, tudo isso é importante. A germânica ela é muito precisa nisso daí. Uhum. Né? O que vai determinar, o que vai sofrer o impacto é a intensidade da situação, é a intensidade Sim, do processo. Tá? Lógico que todo o processo é uma percepção individual. O que para um pode ser uma separação leve, para o outro pode ser o fim do mundo. Então nós vamos respeitar isso daí. Mas o sim. tecido vai me dizer. Eu não vou quantificar o grau baseado no que a pessoa me diz. Se impactou, por exemplo, a conjuntiva, eu sei que é a mais leve. Por quê? Nós estamos falando de camadas, né? A conjuntiva é a mais externa. Depois eu tenho a córnea e o cristalino. Então, assim, de fora para dentro, o que vai determinar a intensidade. Quanto mais externo, mais leve foi. Quanto mais interno, mais severo foi. Isso é uma regra do corpo mesmo. O corpo é interessante nisso aí também, né? Quando a gente fala, por exemplo, o sistema músculo-esquelético, uma veia que a gente consegue enxergar é o mais leve. A medula óssea é o mais severo, porque ela está mais no centro. Então, isso tudo tem Uhum. importância, né? Então, diante desse contexto, vamos imaginar assim: ah, eu tenho meu filho foi embora estudar, saiu de casa para estudar. É um conflito de separação visual, né? Se distanciou. Sim. Ah, nós estamos nesse momento de pandemia. Eu falo problemas de olhos, aí eu não sei, faz tempo que eu não converso com meus alunos que são oftalmo, eu tô meio por fora, mas eles podem até colocar no grupo ali, tem bastante oftalmo que fez a formação germânica, eles podem colocar como é que tá aí os consultórios aí, porque eu acredito que os problemas de olho vão aumentar muito, porque o distanciamento é uma separação, né? Apesar de hoje a tecnologia trazer um pouco, né? Nós estamos nos vendo aqui, ok. Então isso Uhum. facilita, impede um pouco a intensidade, né? Dá uma amenizada, né? Mas Uma é um tipo de modulada ali. afastamento. Você pode ter uma Sim. outra situação que a pessoa realmente morreu e você teve o último contato visual com ela antes de fechar o caixão. Então veja, já é uma ruptura que nós esperamos, mas não é uma regra, que seja mais intensa do que talvez aquele que simplesmente veio te visitar e foi embora, porque ele ainda está ali, Sim. né? Então a gente está tentando mensurar baseado nisso, né? E aí outra coisa importante, Wesley, que também nós falamos lá na Epidemia, é que não há uma diferenciação entre estar separado ou ter a necessidade de se separar. Então, imagine o seguinte: Sim. você pode viver com uma pessoa que visualmente te incomoda, mas você não tem a coragem de se separar dela, de se afastar dela. Veja que interessante. E isso impacta os Uhum. seus olhos, porque você está vendo a todo momento isso daí, né? Então, o que aconteceria nesses processos? Nós teríamos as úlceras, por exemplo, diagnóstico, úlcera na conjuntivite, úlcera na conjuntiva, úlcera na Conjuntiva. córnea, úlcera no cristalino. Ulcerações podem acontecer. E nós podemos ter as inflamações, como por exemplo, conjuntivite, ceratite, né? São inflamações desse processo. E nós temos os processos crônicos. Então, o que é o crônico? É esse que está vivendo essa história de forma repetida. E aí nós Uhum. temos as deformações das estruturas. Por exemplo, ceratocone. Na região do cristalino, nós vamos ter catarata. Então, esse processo, ele só ocorre porque a pessoa está vivendo algo crônico. Nenhum ceratocone vai surgir do dia para a noite. Uhum. Nenhuma pessoa que desenvolve catarata vai desenvolver catarata do dia para a noite, concorda? Esse processo ele vai Sim. acontecendo, acontecendo, acontecendo. Então, é a pessoa que fica constantemente sofrendo esses impactos no contexto de afastamento, aproximação, ou afasto, ou aproximo, ou desejo afastar, mas não afasto, e eu fico nisso, né? Sempre com um contato de um aspecto visual, entende? Uhum. Então, esse é um processo importantíssimo, tá? Que nós temos que observar. Então, imagine assim,
Eu me lembro quando meu filho começou a ir para a escola. Foi muito legal isso daí. Como a natureza, a biologia é perfeita, né? Começou a ir para a escola. Então, foi a primeira vez que ele viveu um conflito de separação visual forte, meu e da mãe dele. Porque não tinha acontecido isso ainda, da gente deixar ele. Isso não acontecia, né? A gente não deixava ele. Nunca tinha ficado na casa dos avós sozinho, nunca tinha ido para casa de nenhum tio, nunca. Foi a primeira vez que nós deixamos ele em algum lugar e que de alguma forma ele não nos via. Tá bom, deixamos ele na escola, ele ficou lá meio período na escola, né? E nós fomos buscar ele depois. Pegamos ele, umas 2 horas depois, o olhinho dele estava vermelhinho. Diagnóstico, conjuntivite, né? Então veja, ele viveu um conflito de separação visual, não nos viu. No momento em que nós fomos lá e buscamos ele, ele entra na reparação, porque acabei de ver papai e mamãe, não é isso? E quando ele entra nessa reparação, ocorre a inflamação da conjuntiva e o diagnóstico agora é de conjuntivite. É assim que a medicina vê, né? É assim que a medicina classificaria esse processo. Então é muito interessante, a gente Aham. observa. Se eu não tenho esse conhecimento, vou buscar uma crença limitante e vou dizer assim, conjuntivite é viral, provavelmente ele pegou o vírus lá na escola e o responsável por isso foi aquele vírus que ele pegou lá na escola, né? E aí fica todo esse conceito. Todo Mas mundo como longe dele, é, não põe a mão no olho, não afasta todo mundo. encosta, não pode tomar água no mesmo copo, não pode fazer isso, não pode um monte de coisa, né? Exato. Então, naturalmente a gente consegue entender o que aconteceu naquele momento e eu digo, muito pelo contrário, o que nós fizemos agora? Acolhemos ainda mais. Porque se cada um for para um canto, separar, ele entra de novo num conflito recidivante, né? Então, esse Aham. é um processo importante. Então, o que ele não pode sofrer agora? Perda ou um distanciamento visual, né? Justamente, Sim. ele precisa estar próximo, ok? Então eu não mandaria ele no outro dia na escola porque eu tenho medo dele passar para alguém ou porque ele não. Eu não mandaria porque eu gostaria que ele ficasse próximo de mim para não sofrer novamente uma separação visual, até eu ir entendendo como que isso poderia ser importante para ele, como que a gente poderia se adequar, só por isso, né? Ou para preservar uma crença limitante da sociedade, que também é uma possibilidade, né? Não tem problema nenhum. Se imagine, né? Se você vai para a escola com conjuntivite, você automaticamente vai ser apedrejado, né? Então, é preservar a crença limitante dos outros. A gente sempre atua desse jeito, né? Verdade. Isso é extremamente importante. Então, esses são os Nossa, você é aspectos. irresponsável, você não pensa no outro. Vixe, ia É, dar um rebuliço danado, viu? nossa Senhora, gera mais conflito, né? Então, é melhor ficar tranquilo. Então, Verdade. isso é interessante, né? Então, isso é o que impactaria os tecidos de revestimento do olho, tá? Então, é uma outra possibilidade, né? E veja que interessante. Olha só, vamos associar o comportamento. Senão o pessoal vai falar que veio para a live e nós não falamos sobre comportamento, né? O córtex sensorial, ele é responsável por construir memória. Tudo que envolve a epiderme e o córtex sensorial é responsável por isso. E veja que loucura, né? Uma das características de pessoas que têm impacto recidivante em qualquer coisa do córtex sensorial é desenvolver déficit de atenção. Veja, imagine, a criança é deixada na escola, sofre um conflito de separação dos pais, um afastamento visual, ok? Chega Aham, na escola certo. e ela começa a não assimilar as informações. Déficit de atenção. Ninguém nunca vai associar as duas coisas. Jamais isso vai acontecer, né? E essa criança pode começar agora a impactar os olhos, ter sintomas ou não nos olhos, como uma irritação. Uhum. Aí, se ela está na escola e começa a ter irritação no olho, vamos dizer assim, ela é alérgica ao giz. E aí surge um outro gatilho, que o giz é responsável por essa alergia, né? Aí eu olho o meu colega do lado, o giz está ali também e ele não tem alergia. Eu olho para o outro lado, ele não tem alergia, né? Então nós precisamos ter especificidade para entender o que está acontecendo com aquela criança. Por que para ela é tão traumático essa separação visual? De que forma a gente poderia atuar desse jeito? Então, tudo isso é importante, né? Então, você Sim. pega assim, escolas que enfatizam muito esse olhar para a criança. Então, imagine assim, ela tem uma sala, eu lembro a escola que meu filho estudava naquela época, uma sala em que os pais ficavam por trás de um vidro
E as crianças sabiam que os pais estavam ali e que a todo momento ela podia buscar ele de um aspecto visual. Então é interessante. Mas existem outras que não vão permitir isso daí, que você tem que deixar seu filho e ó, ir embora. Então, todo Rua. esse processo, né, ele tem que ser olhado, a gente precisa entender a particularidade daquela criança. E o sintoma nos diz muito. Se está tendo sintoma, logo a situação. Se não está tendo sintoma, tudo bem, segue a vida. Para aquela criança não foi importante, não foi impactante, né? Agora, para outras, Sim, está sendo, né? Então, uma vez que o sintoma aparece, precisamos olhar para isso daí, tá? Então, seria isso, ok? Então, um outro comportamento, né, que pode estar ligado a isso, um tipo de comportamento, é a perda da atenção, déficit de atenção, tá? Isso é uma característica importante. perfeito. Vamos seguindo? Quer falar alguma coisa? Vamos seguindo. Vamos, vamos responder algumas perguntas aqui, porque senão aí vai falar que a gente não está interagindo, entendeu? E não é que é interação, é porque é bem legal vocês mandando esse monte de pergunta, porque isso vai deixando cada vez mais a live mais rica, né? Agora, vixe, tem uma pessoa que falou da presbiopia, aqui não tem o nome, tá RIS, alguma A coisa. presbiopia é isso aí, só que é recidivante. É chamado, são os problemas do idoso, né? A gente vai falar daqui a pouco, são os Sim, problemas que envolvem a captação da imagem, né? Mas ela é um o processo olho seco, recidivante, né? Lá, glândula o olho lacrimal é seco, outra coisa, podemos falar isso é depois. outra coisa. E agora, Miopia deixa nós eu. vamos Ixi, falar. Aqui tem vamos. aqui ó, a Bianca falou assim, ó, sobre o ceratocone. Por isso ouvimos que pode estacionar, que é um episódio único, ou pode evoluir, que é a recidiva. Exatamente isso. Se eu vivi uma única vez, eu posso ter, parou, estacionou. Então imagine uma pessoa que viveu algo, quando ela viveu e parou, ela teve um impacto e estacionou. Isso serve para qualquer coisa, né, Wesley? O cara teve uma Sim, artrose, um quadro, parou, beleza. Teve uma inflamação, parou, beleza, tal. Ah, teve uma alteração da tireoide, estacionou? Ok. Então, quando estaciona, significa que de alguma forma achou o equilíbrio. Se está sendo sim. progressivo, é porque não está acontecendo o equilíbrio, porque existem gatilhos que despertam o processo. Então, isso é uma regra extremamente importante, né, para a gente poder entender. E não é à toa Aí, que isso é miopia, evolução, glaucoma, eu né? vou falar ainda, não cheguei, então fiquem tranquilos. Isso daí é um transtorno de Ah, comportamento que é chamado de ansiedade. Tô brincando. Vai começar a semana que vem a jornada, né? A semana da transformação emocional. Que eu vou falar sobre ó, ansiedade, depressão e os transtornos compulsivos e a diferença do comportamento infantil e adulto. Então, isso aí vai ser bacana. bacana, bacana, Então, vamos imperdível. lá. Vamos dar Vamos sequência aí. aprofundar, então. Vamos para essas questões que é o mais comum, que as pessoas mais conhecem, mas tem porque é o que realmente prejudica a visão, né? São os quadros de Sim, miopia, hipermetropia, o glaucoma, né? Então aqui nós estaremos falando, né, de algumas questões nesse sentido, né? Então veja, já é uma outra característica, é um outro aspecto, porque tudo que eu disse até agora era tronco cerebral, córtex sensorial. Agora nós vamos para o córtex visual, que é a parte occipital do córtex, né? Então essa região é uhum, o córtex visual. Então, o córtex visual, o que seria? Então, a imagem veio, né? A informação do que a gente está captando, ela vem em forma, né, de frequências, assim, né? Em forma de sim, informações, mas vai ter que ser processado. A gente diz que é como você pega uma câmera, você bate uma foto, e essa foto depois ela vai ser revelada, né? Então você capta aquela imagem e depois essa imagem vai ser revelada. E isso vai acontecer através da retina. Então, uma relação, então sim, passou aquela informação por todos esses tecidos que eu já citei, que estão na parte mais anterior do olho, e aí essa informação, essa informação elétrica, ela vem, tchum, bate lá na retina, e aí através do nervo óptico, ela vai até o córtex visual. E quando chega lá, nós temos o processamento da imagem, né? Então é o que vai determinar a característica. E aí nós temos lá na retina, por exemplo, uma região chamada mácula, que vai ser responsável pelos detalhes de uma imagem, a sim, precisão de uma cor. Então aí todas as funções do olho, né? E entre a esfera anterior do olho e a retina, nós temos um espaço que é chamado corpo vítreo, né? Que é um espaço
que vai se estruturar o que nós vamos chamar do glaucoma, aí, que algumas pessoas, né, estão perguntando. Então, esse é um espaço, uma membrana, e ali você tem toda uma estrutura líquida, por isso que você tem um aumento da pressão do olho, né? Característico Aham. do glaucoma, uma hipertensão ocular, né? Então, veja, essas duas estruturas, tanto o corpo vítreo quanto a retina, ambos impactam a região do córtex visual, a porção posterior do córtex, né? O córtex occipital. E aí, na natureza, nós temos dois tipos de medo: o medo frontal e o medo na nuca. O medo frontal é aquele que vem pela frente. É o medo que os olhos conseguem identificar. Então, veja, o medo pela frente é algo que o animal consegue saber, ele consegue prever. Eu estou vendo. Aham. O medo na nuca é tudo aquilo que não se consegue ver ou que, de alguma forma, eu percebo, mas não tenho uma visão precisa. Vou te dar um exemplo. O cara vem e coloca uma arma na sua cabeça. Você sente que tem arma aqui, só que você fica assim, né? Sabe aquela coisa assim? Um Aham. outro exemplo. É clássico. É o professor miopia ou hipermetropia. Sabe aquele professor? Eu falo assim, gente, não faça isso. Eu falo para os professores. Minha mãe é professora e depois foi ter cargo de direção. Eu falava para assim, ó, não fala para os seus professores, pelo amor de Deus, não faça isso. O cara vai lá no dia da prova e ele se posiciona de óculos escuros. Eu tinha um professor que era assim, no fim da sala. E ele fica de frente, né? A gente, todo mundo de costa e o cara fala, meu Deus. Então, você entendeu? Então, você sabe que o cara tá ali, mas você não tem a capacidade visual. Pais e mães, por favor, vai tomar lição do filho, vai estudar com o filho. Aí o filho tá aqui e o pai vem atrás aqui, ó, ou a mãe. Sempre dê uma forma que a criança possa te ver. Então, de frente para ele, ou no máximo de lado. Porque todas as vezes que o animal funga no cangote, ele vai ficar tentando buscar com essa sensação de algo que ameaça. Aí imagina se a criança está lá ainda fazendo a lição e o pai ou a mãe dá uma... Isso aí tá errado, não é assim. Aí ele se sente ameaçado por trás. Então, a ameaça por trás é tudo aquilo que vem de trás Perfeito. ou que foge da minha capacidade de enxergar o certo que é. Vou te dar um exemplo muito interessante. Imagine uma pessoa, né? Tem poucos no Brasil, né? Até porque eu já diria que no Brasil não dá nem para ser conflito isso daí. Que ele sonega imposto e ele tem muito medo de ser pego pelo leão, entendeu? Mais ou menos vai dizer, né? O termo que se usa. Ou Aham. seja, ele tem medo de ser pego, ele sabe que está fazendo algo relativamente errado, mas ele tem medo de algo que não é visível, não é palpável. Se momento de pandemia vai despertar problemas de olho? Com certeza. Porque nós estamos tendo medo de algo que não pode ser visto. Entendeu? Então, Sim. é o medo do desconhecido. Um outro exemplo. Uma pessoa tem um diagnóstico de câncer. E aí ela não enxerga o câncer. Ela não vê. É um órgão interno. Beleza? E ela fica com Aham. medo de morrer em decorrência daquilo. Então ela se sente ameaçada por aquilo. Isso desperta a sensação de medo na nuca. Então o medo na nuca é isso. É algo que vem por trás ou uma sensação de uma ameaça que eu não consigo captar através dos meus olhos. É aquela ameaça não visual. Tá? Mais ou menos para as Aham. pessoas entenderem seria isso. Então, imagine assim. A criança chega em casa, o adolescente. Onde você estava? Com quem que você estava? Uma outra característica interessante. Hoje, a vida é um Big Brother. O pai monitora pelo celular. Se tem o carro, monitora pelo rastreador, né? Ou seja, Aham. ao mesmo tempo, eu sei que estou sendo monitorado, mas não consigo ver quem está me monitorando. Então, são alguns exemplos para a gente ilustrar Sim. isso daí, tá? Então, esses impactos atingem essas duas estruturas do olho, a retina e o corpo vítreo. Quando ocorrem os impactos na retina, de forma recidivante, vai se estruturar a miopia ou a hipermetropia, tá? Em que é muito interessante isso daí. Se a ameaça vem de perto, vou te dar um exemplo. O cara veio e colocou a arma na minha cabeça, ela está aqui, ó.
O cara tá fungando no Aham. meu cangote. O leão tá aqui, pronto para te comer. Então, ela vai gerar uma alteração no olho que vai privilegiar a visão de perto. É como se a natureza fizesse assim: eu vou fazer você enxergar só de perto, para você poder perceber as coisas que te ameaçam de muito perto. Em contrapartida, Uhum. eu sou o primeiro aluno da sala, lá na primeira carteira, e o professor fica lá na última. Então, é uma ameaça de longe. Então, o que, que o olho vai fazer? Ele vai privilegiar a visão de longe e você vai perder a visão de perto, para que você consiga ter maior facilidade de enxergar de longe. Então, isso Uhum. ocorre devido ao tipo de deslocamento da retina. Deslocamento mais lateral ou um deslocamento mais dorsal. Então, isso vai facilitar e vai te dar o olho míope ou o olho hipermétrope. Um para facilitar você enxergar de perto e o outro para facilitar você enxergar de longe. Então, isso dá mais ou menos o que nós podemos ter como característica de onde veio a situação, de muito perto ou de muito Uhum. longe. Vou te dar um exemplo. Eu, com acho que 19 anos, eu devia ter 19 para 20 anos. Eu cheguei um dia da faculdade e eu fui entrar em casa e o ladrão entrou comigo, atrás do meu carro, 3 caras, e quando eu desci do carro, o cara colocou a arma na minha cabeça. Então, uma situação de perto, uma ameaça direta, um medo na nuca, e típico, eu não vi o cara entrar. Né? Então o cara entrou e a hora que ele entrou, já, pum, já me pegou. Passado a situação, tudo se resolveu bem, eu comecei a ter uma dificuldade visual. Nunca tinha tido. E eu comecei a ter uma dificuldade visual. E aí eu fui no oftalmo, ele fez um teste e eu estava com miopia. E veja que interessante. Essa miopia minha veio progredindo. Porque nessa época eu morava com os meus pais. E os meus pais continuaram na mesma casa. Porém, viram um gatilho. Todas as vezes que eu chegava em casa e abria o portão, eu já ficava olhando no retrovisor para ver se alguém entrava. Com a ideia do tipo, eu vou engatar uma ré, eu não sei o que eu vou fazer, mas era como se eu pudesse ter a Aham. chance de evitar essa situação. E o meu olho Sim. continuou intensificando, mesmo não tendo mais ninguém que me ameaçava, mas o subconsciente não diferencia o real do imaginário, ok? Sim. Perfeito. Aí, depois de um tempo, né, eu saí de casa e fui morar sozinho. E quando eu fui morar sozinho, eu justamente não escolhia mais morar na rua, tipo assim, uma casa na rua. Tinha que ser ou prédio, ou condomínio, me trazia. Aham. Eu fui morar no apartamento, estacionou o processo evolutivo. E além de estacionar o processo evolutivo, começou a regredir. Porque automaticamente eu não tinha mais os gatilhos todos os dias daquilo que me ameaçava. Né? Então veja, como a estrutura ela pode mudar. Nós não estamos falando sempre de algo eterno. Mas por que, que não muda? Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. E provavelmente, se eu não soubesse, ou se eu não tivesse a possibilidade de sair dali, eu poderia continuar repetindo o mesmo padrão. Né? Então, isso é importante. Então, quando acomete a retina, você tem esses sintomas. Ok? E Uhum. quando acomete o corpo vítreo, aí nós temos o glaucoma, que é o aumento da pressão no fundo do olho. Então, uma pessoa que vive constantemente assim, ela pode ter um quadro de glaucoma. Um dia eu atendi uma criança, a mãe me levou no consultório, a criança com glaucoma. Né? Eles eram japoneses, e japonês normalmente é muito rígido, né? E Sim. né, o menino não estava indo bem na escola, e eles estavam pressionando demais o menino, e também a professora. E a mãe, sempre que ia estudar com ele, estudava atrás dele. E aí ele começou a ter pressão no fundo do olho. Nós simplesmente mudamos isso, Wesley. É impressionante. Aham. Simplesmente mudamos isso. E aí desapareceu o sintoma. Né? Eu disse, não, não faça, você pode cobrar. Mas quando eu te cobro de frente, é diferente de eu te cobrar de trás. Ok? Né? Sim. Porque aqui eu Perfeito. estou vendo a sua reação, eu estou te percebendo. Então, estuda de frente com ele. Né? Fique no campo visual dele. Porque você imagina, né? A criança fica toda hora aqui, toda hora buscando, toda Aham. hora se sentindo ameaçada. Então, isso é um sintoma interessante. E aí, nós temos o comportamento. Né? Nós prometemos aí que nós Sim. falaremos dos comportamentos. Todas as pessoas que têm impacto recidivante nessa área começam a desenvolver um comportamento que nós chamamos de mania de perseguição. Já deve ter visto pessoas assim na vida.
Pessoas de mania de perseguição podem entrar num aspecto tão interessante que elas começam a enxergar coisas onde não tem. Isso é um tipo de transtorno do córtex visual, né? Por isso que crianças que podem estar com medo de algo que não consegue ver, ela começa a enxergar coisas. Mamãe, 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 tem um monstro no meu quarto. Mamãe, 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 papai, papai, papai. Não durmo mais sozinho, tem medo do escuro. Aí você chega lá, não tem nada. Não é verdade? Então, ela começa a ver monstro, espírito, sei lá, depende do contexto. Mas ela, uma das características, que parece loucura, mas as pessoas que enxergam coisas têm isso ativo, porque um dos transtornos de comportamento é enxergar coisas. Tá? Então, é um transtorno visual. Ele te dá essa sensação que normalmente está um pouco conectada ao trilho conflitual. Né? Então, a gente precisa perceber o que está acontecendo. Imagine uma criança que está se sentindo ameaçada na nuca lá na escola, e de repente à noite ela começa a ter pesadelos que está vendo coisas. Nós precisamos olhar. E o que é louco? Porque você precisa entrar no mundo da criança. E aí Sim, o pai entra no quarto, acende a luz e fala: você tá louco, moleque? Não tem nada aqui, rapaz, dorme. Entende? E normalmente desperta de novo uma sensação de medo, uma ameaça, agora pelo pai. Então, se a criança começou a ter isso, olhe, vamos olhar o mundo da criança. O que você está enxergando? Qual o sentido disso? Porque se eu enxerguei, e eu estou dizendo que eu enxerguei, logo é verdade. Concorda ou não? Não é? Se eu sim. estou falando que é. Então eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, essas pessoas, conforme vão crescendo, desenvolvem um comportamento de mania de perseguição. Tipo assim, perdi meu emprego, mas também, aquele chefe lá só me persegue. Ele encarnou em mim, só me persegue. Aí, muda uma amizade, não deu certo. Porque aquela pessoa lá, você vê, ela não quer meu bem. Ela faz de tudo para me prejudicar. Então, isso é uma mania de perseguição. Parece que todo Sim. mundo está te perseguindo e nada na sua vida dá certo por causa da perseguição do outro. E pode entrar em um nível tão grande que aí nós chamamos de paranoia, que é aquela pessoa que sai correndo do nada, olha para trás, não tem ninguém, mas ela está correndo porque ela tem a certeza que ela está sendo perseguida. Então isso é muito louco. Um dia, Aham. minha prima, aconteceu na minha prima, olha que loucura. Ela mora num prédio, o portão estava aberto, entrou um cara correndo no portão, pelo portão, subiu as escadas e o cara foi batendo a mão nas fechaduras. E o dela estava com a porta do apartamento aberta. O cara entrou pela porta do apartamento. Socorro, 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 estão me perseguindo, me perseguindo, me perseguindo. Não tinha ninguém. A sacada estava aberta, ia morar no terceiro andar. O cara foi e pulou da sacada. Então, veja que Caraca. loucura. E o que ele estava naquele momento? Nós falamos da Germânica. Constelado com uma constelação visual, onde ativou a paranoia, mania de perseguição. Esse Uhum. cara não morreu, por incrível que pareça, porque quanto mais louco o cara tá, menos chance ele tem de morrer. Isso é verdade, viu? A loucura parece que ela dificulta a morte, parece que ela distancia a morte, parece que ninguém quer nego muito louco, não. Esse cara ficou são, saiu do processo. Ele voltou lá na casa dela, tocou, pediu desculpa, nesse estado agora de mais consciência, e aí ele identifica que não tinha nada acontecendo, mas na cabeça dele tinha. Então, isso é um transtorno de comportamento visual desencadeado por essas sensações ao longo da vida. Então, esses Sim. gatilhos. Uma pessoa dessa, se você for olhar a história de vida dela, quantas sensações assim ela teve ao longo da vida? Né? Para poder chegar Aham. num quadro de alucinação. Ninguém chega nisso do nada. Essa criança lá na Sim. escola, ela foi extensamente perseguida, muitas vezes os pais. Então ela foi vivendo tudo isso daí, não é verdade? As drogas Sim. ativam essa região. Pessoas que têm essa. Nas drogas ativam, não, desculpa. Pessoas que têm essa região ativa, quando se utilizam de drogas alucinógenas, potencializa isso. Por isso que pessoas que Sim. usam droga começam a enxergar coisas. Entende isso daí? O cara faz parte da vibe do negócio, né? É. Enxergar coisas. Que justamente é uma possibilidade de aliviar. Porque quando nós estudamos na Germânica, todo transtorno de comportamento é uma possibilidade de aliviar um trauma importante. Por isso que pessoas usam droga, para talvez saírem daquele ambiente traumático e ter a possibilidade de sentir algo diferente, né? Então isso é extremamente Sim. interessante. Então, seriam esses os principais aí, de forma bem
resumida, mas com alguns detalhes que pode Sim. ajudar as pessoas, que impactam as estruturas dos olhos, né? Então, isso Deixa é eu ver se tem importante. alguma pergunta aqui. Falando Vê, do astigmatismo, Alan, tem alguma o coisa que você... astigmatismo, ele não é um processo biológico, porque qualquer uma dessas estruturas vai poder gerar astigmatismo. Ele não é primário. Ele sempre está ligado a Entendi. alguma outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, impactos recidivantes na conjuntiva pode dar astigmatismo. Impactos recidivantes na córnea pode levar a uma característica de astigmatismo. Uma pessoa míope pode ter astigmatismo associado, tá? Então, ele Perfeito. poderia ser um processo aí associado, tá? Aqui uma pessoa colocou lá da secura. Vamos falar disso daí para a gente fechar aí a live, que a gente fala da lubrificação dos olhos, né? Então, Beleza. isso também A Aline está acomete, né? perguntando da drusa. Eu não Eu não sei o que é sei, druso. nunca ouvi. Eu também não, Eu não nunca sei. ouvi falar. Se puder Tava aqui, colocar tô... aí, Aline, o que significa esse para mim, esse nome, por esse nome eu não conheço. Então, enquanto a Aline vai pondo aí, põe, Aline, a gente vê aí dentro do que você... Tem muitos rótulos que a gente não conhece, mas se você colocar o que é, a gente vai explicar para você o que é. Então, a glândula lacrimal, né, ela serve para, além da fisiologia, lubrificar os olhos, né, mas Aham. um olho lubrificado, ele facilita com que você consiga capturar melhor ou eliminar melhor esses aspectos, tá? Uhum. Então, todas as vezes que você está precisando capturar algo, aumenta-se a lubrificação do olho direito. Todas as vezes que você está precisando eliminar algo, aumenta-se a lubrificação do olho esquerdo. E todas as vezes que você ativa a constelação ou o comportamento da glândula lacrimal, ativa-se os dois olhos. Por exemplo, o ato de chorar. Né? O momento em que a pessoa Uhum. chora é porque ela ativou um comportamento que precisa desencadear uma resposta nas duas glândulas lacrimais. Então, sempre diante de hiperestresse, nós vamos ter o olho hiperlacrimejante. Isso é uma característica. Aumenta-se a lubrificação dos olhos, tá? E no momento em que se obtém aquilo, né, por exemplo, conseguir capturar ou conseguir eliminar, entra na fase de solução e aí, naquele momento, o olho fica mais seco. Então, vai ser a sensação de secura. E o processo recidivante disso pode danificar a glândula e levar a secura permanente. Por exemplo, pessoas que têm quadro de síndrome de Sjögren. Né? A síndrome de Sjögren é um processo ligado a isso daí. Tá? Então, é esse aspecto que poderia acontecer. Então, pessoas que frequentemente podem estar vivenciando isso daí. Até é interessante a questão da glândula lacrimal, que um dos transtornos de comportamento, ele ativa também o comportamento do outro. Então, quando uma pessoa começa a chorar, normalmente o que o outro faz? Não, não chora que eu vou chorar também. Ou dá o lenço para enxugar a lágrima. Então, ou ela Sim, desperta em você o comportamento seu, ou você tenta impedir para que aquilo não seja dolorido para você. Então, você logo dá um lenço para a pessoa não chorar. Porque esse mecanismo, sim. normalmente o outro desperta em nós a nossa própria dor, né? Então, isso é extremamente importante, cara. Né? Então, por isso que eu digo assim, nunca seque a lágrima de ninguém. Deixa a pessoa chorar, porque esse é o momento que ela tem também de se conectar com a dor e encontrar a possível solução desse processo. Cortar isso é manter a pessoa na dor. Então, chora, põe para fora, põe todas as suas lágrimas aí, né, para você poder realmente desfazer de tudo Bacana. isso. Tá? É isso aí. Tem uma Minha palavra gata aqui também que está eu não doente conheço, agora. que é a Gazi Evo, Evoked. Evoked. Não Esse conheço pessoal tá também, dando uns nunca ouvi nomes muito falar. difíceis aí para as doenças. Eu também não, esse eu também não É, conheço, não. É que na vamos ver o que que... germânica é difícil quando a gente vai falar, porque na germânica a gente não se apega à doença, né? A gente apega ao sintoma. Então, se a pessoa falar assim para mim, isso daí acomete a conjuntiva, é o conflito da conjuntiva. Se acomete a córnea, é o conflito da córnea. Se acomete a Sim, íris, é o conflito da íris. Não importa se é coloboma, se é um adenocarcinoma,
se é uma tuberculose, se está naquela região, ela está vinculada a isso. Se é um problema da retina, por exemplo, não importa se é miopia, hipermetropia, a questão lá dos que começam a enxergar preto e branco, é o... Meu Deus, Ah, fugiu o nome. também. Daltônico. Então, assim, daltonismo. Então, assim, os nomes pouco importam, tá? Você precisa, sempre que você for trabalhar, você precisa determinar qual é a estrutura. E a partir da estrutura, você vai conseguir saber o que está acontecendo. Porque o catálogo de doenças é muito grande, né? Eu brinco, é igual paralisia. Paralisia tem tanto nome para tanto tipo de paralisia, mas o que importa é se paralisou o dedo, o braço ou a perna. Não importa se é a paralisia do Alan, se é a paralisia do Wesley, se é de Duchenne, se é do fulano, entendeu? É o que aconteceu lá. Retinose pigmentar. Ataca a retina. Ponto. O que você vai ter que seguir? A situação conflitual da retina. Isso que a gente acabou de falar. Tá? Então, olha lá. Perfeito. Então, assim, é uma questão que é só você seguir, né, como uma orientação aí para todo mundo que está na live, é só você seguir a estrutura. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, se a retina degenerou, então o que está querendo te dizer? Degeneração é um processo crônico. Nenhuma estrutura Uhum. degenera numa única situação. Se o processo biológico que atinge a retina é o medo na nuca, significa que essa pessoa está vivenciando constantemente, né, de forma recidivante, o medo da nuca. Ponto. Isso, a longo prazo, foi danificando a retina. Entendeu? Então, é só para gente ilustrar, assim, porque basicamente aqui nós falamos de todas as possibilidades que atingem os olhos. Aí os rótulos, Uhum. as doenças, essas coisas, basta você saber qual é a estrutura e o que acontece em cada uma das fases desse processo. Se é inflamação, é um processo de reparação. Se é uma ulceração, é um processo ativo. Se é uma degeneração, há uma cronicidade. Então, isso, né? Uhum. Se deformou uma estrutura, por exemplo, ceratocone deformou a estrutura, é algo crônico. Uma ceratite é só uma inflamação. Entende? Uma Perfeito. úlcera na córnea é o processo ativo de ulceração. E aí você pode ter muitos nomes para isso daí, que são as situações das doenças, né? Aqui, só para a gente ir encerrando aqui, Alan, Cadê? Tá falando se o nistagmo ataca os músculos, né? Músculos. Uhum. E músculos, isso aí. E a Músculo, só Priscila para perguntando, a gente pode colocar o músculo na jogada, que é muito fácil entender. Lembra aquela situação que eu falei do medo na nuca, da ameaça, da onde ela vem? Então, se você está diante de uma ameaça, o que você faz? Você tenta buscar de onde ela vem, não é? Então, de aham, onde ela vem, no momento em que você sente a impotência diante daquilo, ou o medo que paralisa, ele vai afetar os músculos e o controle neural daquele músculo. E aí, o sentido do movimento da paralisia, o sentido do movimento do deslocamento, é de onde veio a situação que ameaça, da direita ou da esquerda. Tá? Então, isso você vai perceber o que está acontecendo nas paralisias musculares ou no quadro em que o olho fica, né, tentando buscar uma posição, que é o aham. nistagmo. Então, significa que essa pessoa está tendo um impacto direto no sistema muscular e no sistema do córtex, né, do sistema neural, né, do córtex. Okay? A Priscila está perguntando aqui, Alan, se você tem um mini curso falando só dos olhos. Mini curso só de olho, não. Você sabe que eu até fiz um projeto, eu tenho, o curso está pronto, mas eu não lancei. Eu só tenho ele na formação completa. Né? Até porque, você vê, é um negócio simples que tem tantos detalhes, que aí a pessoa Sim, teria que ter muitas informações para poder entender. Porque veja aqui, ó, eu falei dos tecidos, que seriam os problemas dos olhos. Aí citei praticamente grande parte dos comportamentos, né? E aí seria a parte já da aham. psiquiatria. Então a gente precisa unir todo esse processo, né? Estou fazendo o curso onde o Alan... Aí, ó, tá vendo? Façam aí, pessoal, aí, ó. Escuta aí, né? Não, vem fazer Pessoal, o se curso completo, vocês. Aline. Aline, vem fazer o curso completo, né? Não queira mini curso, não, queira É, entender tudo. Ó,
Uma coisa soma com a outra, não tem Entendeu, jeito. entendeu os Você imagina, processos ó, e para... um Pode dos falar. maiores problemas do olho vem do rim. Tem uma relação direta rim com olho. Então, você entendeu? Olha lá, ó, que tem relação direta com a diplopia. Olha lá, a diplopia não é olho, a diplopia é rim. Então, olha só, um problema que se manifesta no olho, que tem relação direta com o túbulo coletor renal. Problema de rim. Então, assim, tem que tentar, é sempre muito mais amplo, né? Eu acho que tenta ter a formação Sim, completa. Eu acho que vale muito mais a pena. Porque daí dá pra gente falar de até tudo isso. Aí porque... você vai olhar um paciente, esses tempos, um paciente, até foi um caso clínico que eu apresentei num dos congressos de osteopatia. O cara procurou eu com quadro de diplopia, né? E quando ele me procurou com quadro de diplopia, já tinha ido um monte de médico, um monte de oftalmo. Com esse quadro e nada melhorava o cara. Quando ele chegou lá, eu, pum, fui no rim direto. Peguei o processo biológico do rim, ele falou, meu, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Aconteceu isso e eu comecei a ter esse quadro. Porque esse processo, ele afeta direto o controle do nervo oculomotor. E aí há uma predominância do abducente. Então, assim, isso é rim, veja, é a via que provém do túbulo coletor renal. Então, se você não tiver ferramenta para atuar no túbulo coletor renal, você não ajuda esse tipo de paciente, né? Com Então, fica a certeza. dica aí. Fica a dica. Ô, Vai ter em Aline, São Paulo, tem a formação tem online, então, uma, assim, tem uma que vai tá lá. falando aqui, Alan, que aí eu vou nem... Eu quero que você fale isso. Ela falou assim: eu sou artista, eu não vou conseguir acompanhar. Fala, dá o recado para ela em relação aos cursos Isso é que você interessante, né? dá. E hoje, só para vocês entenderem, o Alan ia vir aqui em São Paulo para dar a formação completa aqui das 5 leis biológicas. Devido a essas questões da pandemia, a gente está com esse curso presencial para agosto, final de agosto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no direct aqui da osteopatiasp.com.br ou Uhum. mesmo lá no arroba Dr. Alan Borges, só mandar o direct para ele, que ele manda todas as informações para você também. Vai lá, Alan. Fala É para a Aline. legal essa pergunta, né? Eu acho assim, ó. Primeiro, a germânica é um conhecimento. Então, ela serve para autoconhecimento. Se você conseguir aplicar isso na sua vida, dos próximos, já tá ótimo. Eu brinco. Se eu conseguir colocar isso na minha família, com os meus filhos, eu já falo assim, valeu demais a pena. Então, autoconhecimento, não precisa ser terapeuta para ter autoconhecimento, tá? Então, se você souber de tudo isso, você consegue identificar. Seu filho chega em casa, você consegue atuar de outra forma. Você tá tendo uma abordagem direta com ele. O jeito que você vai conversar com ele, entende? Então, eu uso isso a todo momento. A todo momento. Eu não consigo tirar esse conceito da minha vida. Não tem como. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: o conceito da nova medicina germânica não foi feito para terapia. Ele foi feito para que as pessoas pudessem ter consciência, para que elas pudessem cuidar dos seus próprios processos. E por isso que não foi muito bem aceito. Porque era para dar chance das pessoas se curarem. E dar chance do outro se curar não é rentável, né? Então, assim, a primeira coisa, Aham. autoconhecimento. O segundo passo, por exemplo, no nosso curso, nós damos ferramentas para a pessoa poder trabalhar. Ela pode aplicar, ela vai conseguir usar. Lógico, cada um tem a sua especificidade, tem a sua expertise, eu digo, né? Mas você vai poder também ajudar a outra pessoa que te pede ajuda, você vai ter condições. Então, não é. Eu falo assim, ó, meus pacientes, Wesley, principalmente quadros assim, o câncer, que eu trabalho muito com paciente com câncer. Eu falo para eles, eu falo, o maior investimento que você vai fazer não é se tratar comigo, não. É você adquirir esse conhecimento, porque se você adquirir esse conhecimento, a partir desse momento você vai ver que tudo muda. E a chance que você vai ter de sair desse processo vai depender do quanto de conhecimento você vai adquirir. Então, não seria melhor a gente Perfeito. tentar adquirir isso antes de ter o câncer? Já não seria Sim, muito mais fácil, né? Então, pessoal, autoconhecimento está em alta. Hoje, a diferença entre pessoas que conseguem e quem não consegue está pautado no autoconhecimento.
O autoconhecimento é completamente diferente. Completamente diferente. Pessoas que têm conhecimento é completamente diferente. Né? Que Agora, quem tem né, que a Priscila colocou aí, conhecimento tem tem módulo alternativas, ensinando né? ressignificação? Olha lá, a Priscila perguntou, tem módulo ensinando ressignificação? Tem módulo para você aprender a ressignificar, construir uma psicoterapia, fazer todo o trabalho de terapêutico, porque a medicina germânica não é a terapia. Quem faz a terapia é o terapeuta. Então, no curso, na formação, quando as pessoas fazem toda a formação, porque se a pessoa fizer a germânica e parar nisso, ela não se transformou num terapeuta, ela se transformou em uma pessoa que tem autoconhecimento. A terapia é Sim, outra coisa. Por isso que a gente tem todos os avançados, os módulos, para que você possa receber o paciente, utilizar todo esse conhecimento e ajudar no tratamento. São duas coisas diferentes, né? Então tem tudo isso, viu, perfeito. Priscila? Essa é uma das coisas que eu fiz questão de colocar nos cursos, porque quando eu estudei germânica, e no primeiro momento, quando eu ensinava só a germânica, qual era a minha dificuldade? Trabalhar com ele, porque eu não conseguia atuar, eu não conseguia tratar. E aí os meus alunos, quando se formavam lá atrás, ficavam com a mesma dúvida e muitos não conseguiam usar. Então, o que a gente fez hoje? A gente construiu um modelo do começo ao fim para que você possa conseguir compreender tudo isso que a gente está falando e atuar. Não adianta nada você ter autoconhecimento e chegar ao paciente e você não conseguir usar, né? Porque aqui nós estamos Perfeito. falando do porquê das coisas. A terapia é um complexo, mas é um sistema mais complexo. Mas tudo isso a gente está se preocupando, né, Wesley? É uma coisa que a Sim, gente vai estar oferecendo. Você vai montar aí o primeiro momento, depois você vai montar os avançados, e aí é para quem quer ir fundo no negócio mesmo. Né? Isso é extremamente tem. importante. Vocês não podem confundir, como o Alan falou, autoconhecimento e você aplicar isso num paciente que tem sofrendo com outras coisas, né? Então você entender que, por exemplo, Sim, você tem um, como que é? Você falou do, oh meu Deus, esqueci, conjuntivite. Quando você sim. entende o que que é a conjuntivite, você mesmo já vai estar auto se tratando. Isso é uma boa. Isso, perfeito. Agora, quando o paciente tem uma conjuntivite e tem outras coisas que podem potencializar essa conjuntivite, é isso que a gente vem, o Alan vem mostrando e acompanhando todos esses anos que ele trabalha com a nova medicina germânica, para poder dar o melhor no que tem atual e no que tem hoje, nas ferramentas mais atualizadas que utilizam no mundo, Sim, para que você tenha a capacidade de fazer uma coisa correta e sim. não ser jogado, as informações serem jogadas e você não conseguir, por exemplo, ter um trilho, não ter um mapa para isso. Então agora Ah, você vai ter todo esse caminho. fazer todo esse conhecimento. Pode mandar o direct, a gente manda para vocês as Sim. informações. Em São Paulo vai acontecer no final de agosto. Se eu não me engano, é no dia 26 ao dia 29, Uhum. tá? E Isso. aí vocês podem mandar as informações aí, a gente vai mandando para vocês, a gente vai criando os grupos de Isso. WhatsApp. E E vão antes acompanhando, para a vai ter gente muita coisa finalizar, legal agora aí acontecendo. Pode vai. ir mantendo que a gente vai. Olha, legal, se a gente puder contribuir de alguma forma com esse projeto seu, a gente está à disposição, viu? É isso aí. E pessoal, só para vocês já entenderem, daqui 15 dias nós vamos fazer a nossa próxima live. E para quem está aí até o final, vocês já vão saber de antemão que a gente vai falar sobre doença senil. Então nós vamos falar mal de Alzheimer, Parkinson. O Alan já deu uma pincelada sobre as demências. Nós vamos falar de outros assuntos que acometem principalmente os idosos e quando acontece com adultos ou adolescentes, Sim. são chamados de outros nomes, como o Alan mesmo comentou. Uhum. É como fosse a mesma coisa, só que dependendo da faixa etária tem um rótulo pela medicina. Sim. E aí a gente vai estar falando um pouquinho aí para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de live, alguma sugestão que vocês gostariam que a gente falasse, deixa também no direct, deixa nos comentários. Essa Sim. live vai ficar salva na página da osteopatiasp.com.br, tá? Doutor Alan Borges também tem vários conteúdos, várias coisas bacanas
tá? Tem vários mini cursos, então é só mandar lá para ele, ele passa as informações para você, que, como ele falou, todo conhecimento é bem-vindo. E você Sim. saber tratar você, ou entender o que está acontecendo com você e com a sua família, já vai ajudar e você vai ver que vai fazer Nossa, toda a diferença que você precisa. é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Foi muito bacana. Alan, as palavras finais são suas. Muito obrigado, meu amigo, por hoje, por mais essa live incrível aí. E que a gente está cada dia mais informando os nossos amigos, os nossos pacientes, os nossos alunos a fazer a diferença na vida do outro. Fique à Isso aí. vontade aí em encerrar. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar levando esse conhecimento. Obrigado a todos que participaram. Isso foi uma live bem legal, foi uma live que teve muita interação, achei muito bacana. A gente gosta disso, né? Isso é bem legal. Então, obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.